É uma pesquisa extemporânea, porque afinal de contas nós estamos em 2019 e a eleição presidencial será em 2022. Mas a revista Veja, com o Instituto de Pesquisas FSB, já consulta alguns cenários possíveis em 2022. Então vamos lá, no primeiro cenário, Jair Bolsonaro contra Lula. No primeiro turno, Jair Bolsonaro, 32%, Luiz Inácio Lula da Silva, 29%, um empate técnico pela margem de erro. Nenhum candidato, 10%, ainda é muito cedo para o eleitor se definir, né? Ciro Gomes aparece com 9%, Luciano Huck com 9%, João Amoedo, do Partido Novo, com 5%, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, 4%, nulo 1%, não sabe, não respondeu, 1%, em branco e não irá votar, 0%. No segundo turno, no cenário 1, Jair Bolsonaro teria 45% contra 40% de Lula. Bem equilibrado nesse cenário. Cenário 2, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Os dois empatam em 36%. Nem se sabe se Sérgio Moro vai se filiar a algum partido para concorrer. No cenário 3, Sérgio Moro contra Lula. 48% a 39% em favor do hoje ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. Eu repito, é ainda extemporâneo se dedicar a comentar essa eleição que só vai acontecer daqui a 3 anos. Mas, de qualquer maneira, a revista Veja e o Instituto FSB saem na frente. Bem na frente, né? Bem na frente, bem na frente. Tá feito o registro aí, Zé Paulo, porque, obviamente, é extemporâneo. Essa definição que você deu aí é impecável, né? Até porque, nesse momento, até pesquisa para prefeito, para disputa para a prefeitura em 2020, ainda haverá mudanças consideráveis, né? Nós já vimos mudanças ocorrerem há um mês da eleição, há uma semana da eleição, mudanças importantes. Então, imagine 3 anos antes. E muita coisa vai acontecer. Eu acho que o que a gente poderia começar a especular, por exemplo, é quem será indicado para o lugar do Celso de Mello, né? Há pouco vocês conversaram com o Toffoli aqui. E daqui a um ano, Celso de Mello não será mais juiz do Supremo. E daqui a 1 ano e 7 meses, 8 meses, o Marco Aurélio também não será mais juiz do Supremo, né? E aí vamos ver quem o Bolsonaro vai indicar. Bom, a primeira Agora, indicação... pela demora que ele teve para indicar o Procurador-Geral da República, é de se esperar também um bom tempo aí para indicar o substituto. Você sabe que quando ele disse aqui pra gente, naquele domingo esportivo com Milton Neves, que seria o Moro seria o indicado para o lugar do Celso de Mello, estava definido. E hoje esse assunto foi de tal maneira esquecido, ou essa pretensa indicação, que o que se discute agora é a possibilidade do Moro ser candidato a vice, né? Tanto que muita gente começou a pressionar para que isso não ocorra. Marco Feliciano já se colocou Aliás, essa hipótese não foi aventada pela imprensa, né? Foi numa entrevista do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, agora no final de semana. Exatamente. E, aliás, ele que é um articulador político. Saiu do coração do Palácio do Planalto essa sugestão. E ele é um articulador político. Agora, eu não descarto a possibilidade de que, dada a reação àquela afirmação do Bolsonaro de que seria o Moro e acabou, o indicado para o lugar do Celso de Mello, aí caberia ao Senado aprovar ou não, eu não descarto a possibilidade de que, dada a reação, ele tenha simplesmente tirado a carta da mesa, mas podendo recolocá-la, dependendo do cenário, em novembro de 2020, quando será a aposentadoria do Celso de Mello, aí eu não descarto a possibilidade de que ele reapresente o nome do Sérgio Moro. O ex-juiz ministro Sérgio Moro abandonou a carreira bem-sucedida na magistratura de 22 anos. 22 anos. Não abandonou a carreira à toa para ocupar provisoriamente, é um cargo importantíssimo, fundamental, ministro da Justiça e Segurança Pública, mas que dura no máximo o mandato do cara. De repente, 8 anos, se tudo no for máximo. muito bem. Ele não abandonou essa carreira
a troco de 8 anos, se tudo der certo, na condição de ministro da Justiça. Como o Zaidan lembrou, ficou evidente naquela entrevista para a Rádio Bandeirantes no domingo, para o Zaidan, para o Milton, que o compromisso era uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, no meio do caminho, surgiu a divulgação pelo Intercept daquelas conversas entre o juiz Sérgio Moro e o grupo da Operação Lava Jato. Há uma resistência a ele no Congresso Nacional, como o Zaidan lembrou, o Senado tem de referendar uma eventual indicação e houve um problema sério de relacionamento entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Um problema que quase levou à demissão do ministro Sérgio Moro. A informação que eu tive de alguém próximo do presidente da República e próximo do ministro Sérgio Moro é que num domingo o presidente Jair Bolsonaro foi interpelado por alguém muito próximo, interpelado no bom sentido, né? Foi procurado por alguém muito próximo a ele, de um relacionamento antigo ainda da época do Exército, para pedir a ele que colocasse a mão na consciência e avaliasse uma decisão que ele já tinha tomado, que era de demitir o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando daquele episódio da troca do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em Pernambuco também, porque ele imaginava que a Polícia Federal poderia estar ajudando a Polícia Civil do Rio de Janeiro nessa investigação, que chegou em algum momento a sugerir que ele ou um parente, um filho, poderia ter alguma espécie de envolvimento no assassinato da Marielle Franco. E também via no juiz Sérgio Moro, no ministro Sérgio Moro, alguém que dentro do governo estava trabalhando em prol dele próprio e não em prol do governo, para tentar viabilizar uma candidatura à presidência da República e não em prol do governo. Enfim, havia uma ciumeira generalizada ali. O presidente foi procurado no domingo, atendeu a essa demanda, tanto é assim que na semana seguinte, é aquela semana em que ele aparece descendo a escadaria do Palácio do Planalto para um evento, para na escadaria, dá um abraço no Sérgio Moro e vem ao encontro dos jornalistas que estavam ali para, de uma vez por todas, tentar colocar um ponto final naquele zum que não parava de girar sobre uma espécie de crise que existia mesmo entre o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro. Mas acho, só para encerrar então, que o Sérgio Moro não abandonou a magistratura à toa. Acho que passa pela cabeça dele enveredar de uma vez por todas naquilo em que ele já botou os pés, que é na vida política. Para mim o cenário mais interessante para o Sérgio Moro seria ir para o Supremo. E, inclusive, o próprio Dallagnol deixou claro que a expectativa, é bom lembrar que boa parte do pessoal da Lava Jato, boa parte achou ruim a ida do Sérgio Moro para o Ministério, entendendo que o melhor seria para a operação que ele continuasse como juiz de primeira instância em Curitiba, juiz federal. Porém, quando houve o convite e foi aceito, a expectativa era essa, de ele ir para o Supremo, né? Onde, obviamente, aí ele poderia ser muito mais importante para que esse tipo de operação avançasse, né? O poder no Supremo é incomparavelmente maior do que o de um juiz de primeira instância. E acho que a expectativa dele, realista, ainda é essa. Agora, quando se fala aí da possibilidade dele ser candidato a vice, o Zé Paulo acabou de falar de uma pesquisa que traz um cenário até que me parece inviável, né? Que seria uma disputa Moro e Bolsonaro. Se o Moro não for para o Supremo e enveredar pelo caminho eleitoral, como você citou, para mim seria esse aí, ser um candidato a vice. Você acha que ele não sairia para confrontar? Não. Eu acho que ele aceitaria. Eu acho que não. E inclusive, quando houve essa... Hoje já tem um racha, Zaidan. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi o depositário do lavajatismo, como se costuma dizer. O depositário. Né? E hoje já não é bem assim, né? Não é. Porque você tem o caso Queiroz... O caso Flávio... Tem um posicionamento dúbio do presidente da República sobre segunda instância, não é? Não há sobre a questão do COAF. Sobre o COAF. Não há um apoio formal e transparente, claro, do presidente Jair Bolsonaro para o pacote anticrime do Moro no Congresso Nacional. Não é? Ele chegou a dizer, inclusive, que não era prioridade, se lembram? Não é prioridade, vamos aguardar mais algum momento. Ele mandou projetos que, de certa forma...
se sobrepõem às ideias do Bolsonaro, a Mas, Rafael, GLO, por tudo exemplo. isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas eu tentando analisar ali o modus operandi do Sérgio Moro e até o temperamento do Sérgio Moro, eu não vejo rompendo com o governo. Né? Talvez o governo rompa com ele. Eu não vejo rompendo com o governo, rompendo com o Bolsonaro. Até porque ele deu mesmo sinais porque disso, ele né? deu um passo, né, Zaidan? Ele deu um passo definitivo na sua vida, né? Largando Sim. a magistratura Sim, depois e de para mim, 22 por anos. causa do Supremo. A minha interpretação diferente do Rafael é essa. Para mim, a expectativa do Moro ao deixar o cargo de juiz. E é uma coisa sem volta, né, Pedro? Para ser eu concordo, ministro, eu acho que, por é ir exemplo, para o Supremo. um exemplo Mas clássico depois do disso... Bolsonaro ter dito que ele poderia escolher um ministro terrivelmente evangélico, ele deixou Eu de só não lado sei o se isso Sérgio não é Moro. tergiversar, é tirar o Moro do foco. Para que ele não apanhe até novembro. Né? Um exemplo clássico disso que o Zaidan está falando foi o fato do ministro Sérgio Moro ter acolhido a proposta de excludente de licitude na proposta anticrime. Isso não fazia parte do projeto que foi desenhado por ele. Exato. Por pressão do presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma questão cara para o Bolsonaro, não para que o Moro. agora volta ao debate justamente pelo que aconteceu em Paraisópolis, né? Nos bastidores de Brasília se discute a viabilidade Esse ou não. ponto é caro para o Bolsonaro, não para o Moro. Sim. Não é? Exatamente. O Moro, acredito até, isso é um achismo aqui. O Moro não seria favorável à ampliação da excludente O licitude que o Moro já existe na nossa lamentou lei. nessa votação desta semana foi, na verdade, aquela possibilidade do sujeito, ao admitir o crime, ter redução de pena, que é o modelo dos Estados Unidos. Plea bargain. Isso ele... Como é que chama o negócio? Plea bargain. Muito bem. Como é que traduz isso? Em inglês até aqui. Como é que traduz isso? Barganha. Barganha. Olha que beleza. Muito mais fácil. Agora, é uma ideia também, né, eu acho que há né, não aqui, mas de maneira generalizada, a gente tentou interpretar isso como a aprovação do projeto. É uma vitória ou uma derrota do Sérgio Moro? Ele ganhou ou perdeu? uma vitória parcial. Eu acho que não existe isso. Eu acho que também não existe Isso, é uma vitória parcial. Ele que trouxe essas medidas para mas cá, é sem uma a pressão como- dele, assim o Congresso, como é- o assim Congresso como é nunca uma vitória debateu parcial, sobre isso. Assim como é uma vitória parcial, diria o poeta, é uma derrota parcial também. Sim. Concorda? Sim. Não, mas Mas, ele ô, Pedro, considerou, assim, quando você- ontem, a hora que as coisas assentaram, ele considerou que foi uma vitória. Claro. O resultado. Não, mas até do que porque é o aconteceu no seguinte, O Congresso. Congresso nunca discutiu esses assuntos, Não, só não, é discutiu o verdade. que ele mandou e porque a É sociedade... verdade. Claro. É verdade, mas eu digo assim, quando vai para o Congresso, você tem duas possibilidades. É. Aliás, três, né? Duas, A rejeição três, total, 450. a aprovação Zaidan, total ou não sei parcial. se é uma derrota, porque esses Não outros acho que é assuntos derrota. continuam. Esses outros assuntos podem ser aprovados. Não, exato. Então, Atitude. Não. a segunda instância. Não acho que seja derrota, mas eu concordo com o que o Rafael está dizendo, é isso. Não é derrota, não é vitória, é um projeto apresentado. trabalho do Congresso. Exato, É. exato. Essa história do plea bargain, por exemplo, é altamente polêmica. Você tem bons argumentos para defendê-la e bons argumentos para achar que é preciso pensar um pouco melhor. Num país em que são investigados 6% dos homicídios, não é isso? Roubos e furtos, então eu imagino que o indicador seja absolutamente irrisório, perto de 1, 2%. Não é que você pode chegar a alguém e dizer o seguinte, olha, ou você assume a culpa por um determinado crime e me paga determinada multa, ou eu te processo. O sujeito pensa o seguinte, fala assim, bom, num país como esse aqui, a gente não consegue descobrir quem deixou um corpo estirado aqui na esquina, assassinado às 10 horas da manhã, é melhor eu pagar essa Mas multa. veja, Rafael, É, claro. mas veja que um cenário muito parecido que o da delação premiada produziu frutos importantes, não é? Muita coisa veio à tona por causa da possibilidade de se premiar a delação. Zaidan, de 100% que o Sérgio Moro mandou, uns 70%, 70, foi aprovado nesse projeto. 70. É uma vitória. 70. Não, eu também acho. Não, aí que tá. Não acho Parcial seria 50, é que. isso? Houve um avanço. Houve um avanço. Há muito ainda para se avançar. Agora, mas os houve um principais pontos não foram votados, isso é fato, né? A prisão em segunda instância é um ponto relevante. A história aí do Mas a plea prisão em bargain, da segunda barganha é instância, a prisão em segunda importante. instância, ela vai percorrer outro caminho, É, correto? a PEC, né? É mais o difícil. PEC é o projeto de lei. Essa é a tem que ser discussão. PEC. Eu acho que ela vai percorrer um outro caminho até encontrar o desvio lá na frente. Pode ser, pode ser. Voltar Eu tudo não pra sei. trás. Eu não sei. Por exemplo, no Senado você vê muita gente brigando com o Alcolumbre, porque o Alcolumbre está empurrando com a barriga.
O Columbre tá empurrando com a barriga. Bela barriga, diga-se. Uma barriga que, aliás, só cresce, né? Porque ali a vida ali não é do muito Rafael dura. pro debate agora tá boa. Vai, Rafael. Tá É que a gente Ele tá precisando contribui. ir rapidamente pro intervalo. A Maju tá Maju tá fazendo brava ali. 68 sinais. Eu tô tentando, com um culpa de pouquinho vocês de... aí, ué. É. Com uma piada infame, encerrar o debate aqui.